Fala comigo, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho Miranda e está começando mais um programa da Troad TV, o Fala Comigo, comigo mesmo. E hoje eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado um convidado muito especial. Ele só é o vice-diretor da Almadec Campo Carapicuíba, é o nosso queridíssimo amigo presbítero Rafael. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço por essa oportunidade. Saúdo a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder participar aqui com vocês. Amém. Espero poder ser útil aqui nessa oportunidade. Amém? Coisa boa, amém mesmo. Deus abençoe grandemente. Amém. É uma honra para nós mesmos, viu? Coisa boa. E as pessoas já sabem quem você é, né? Presbítero, né? Graças a Deus, honrado, vice-diretor da Almadec. Mas surge uma curiosidade, né? Como que foi esse caminho para chegar até aí? Aí eu quero entender o começo. O ministério, né? Da onde veio, né? Como foi o seu crescimento, a sua criação. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, pessoal, a minha história começa basicamente, eu nasci num lar não cristão, né? Minha família até hoje ainda não serve ao Senhor. E eu sou fruto basicamente da oração da minha avó, que foi uma mulher de muita oração, serviu a Deus por muitos anos, né? No Ministério da Deus e Amor. Deus e Amor. Foi a dirigente por muitos anos na sede mundial, como pastor Davi Miranda, e uma mulher de muita oração. Então, minha avó sempre visitava a minha casa, pregava a palavra, orava por nós, mas até então eu não tinha interesse, né? É verdade. Ouvia a palavra, tudo, mas não dava muita mínima. A minha paixão mesmo era pelas coisas do mundo, então eu achava aquilo muito estranho, muito fora. E teve um certo momento na minha vida que uma das minhas tias marcou, né, um culto no lar. Certo. Porque a gente vê a importância que o culto no lar tem. O culto no lar é tão gostoso. E nessa experiência eu lembro que minha mãe disse, olha, não é para sair ninguém porque a sua tia vai fazer um culto aqui. Olha. No lar e eu preciso que vocês estejam aqui. E eu tentei sair de todas as formas, mas naquele dia não teve jeito, né? Quantos anos? Eu tinha mais ou menos aí uns 8 anos. Nossa! Então foi a oportunidade que Deus preparou para mim ouvir a palavra. E o interessante é que no meio dessa visita, depois que eu me converti, conversando com a minha tia, ela disse que tinha marcado com os irmãos da igreja de visitar a minha família. E nessa oportunidade aconteceu alguns imprevistos e os irmãos acabou desistindo de ir. Meu Deus. E o interessante é que um jovem, no meio daqueles irmãos, disse assim, olha, novo convertido, disse assim, não precisa desmarcar, eu quero ir lá, nós vamos lá. Meu Deus. Nesse culto. E aí a minha tia, meio receosa, né, falou, não, amém, então vamos. Foi. E naquele dia eu lembro vagamente assim, daquele momento de oração, louvor, palavra, e de repente, eles ministrando a palavra, né? O jovem ministrando a palavra, ele disse, olha, Deus está plantando uma semente aqui. Meu Deus. E essa semente vai gerar muito fruto. E essa é a única palavra que eu lembro de toda a ministração, todo aquele momento de louvor. Passou-se o tempo, eu comecei a sentir desejo de estar na igreja, mas até então eu não tinha uma igreja certa para ir. Participei muito da Igreja Batista, né? A Igreja Batista, eles faziam um trabalho muito bacana, um trabalho meio que social. Todos os domingos de manhã, eles serviam café para as crianças da comunidade. Olha só. E nesse período, a família Borges, a missionária Edinês, a Cássia, a família, eles eram desse ministério, né? Da Igreja Batista. Então, olha que coisa maravilhosa, né? A Cássia que você diz é a sua esposa. É minha esposa. Olha só. Então lá a gente conversava, se conhecia, brincava, tudo. E a gente aproveitava essa oportunidade. A gente aproveitava essa oportunidade para brincar, tomar café, tudo. Mas eles faziam esse trabalho social para dar café para as crianças da comunidade. E após o café tinha um evangelismo. Eles pregavam para a gente. Então eles criavam uma forma de atrair as crianças carentes, que eu fazia parte, faço parte, né? Fazia parte na época, como criança,
E o que aconteceu? E aí a palavra foi entrando no meu coração. Meu Deus. Mas aí eu fui crescendo, depois eu comecei a trabalhar e já não ia mais, né? Mas eu sempre tinha o desejo de estar na casa de Deus, mesmo não sendo cristão. Então, nesse período, eu comecei a passar um processo de como que eu posso dizer? Curiosidade. Então, eu ia em vários ministérios. Eu ia na Deus e Amor, sentava lá no fundo, ouvia a palavra. Um pouquinho ali. Isso. Aí eu ia na congregação, ouvia Sim. a palavra. E uma das oportunidades grandes que eu tive, um grande amigo meu, ele me convidou para ir na igreja. Nessa igreja era a igreja do Vila Cristina, Olha. onde eu fiquei muito tempo, né? Aham. A sede do setor 3. E lá eu lembro que ele falou, Rafa, vamos pro culto. E eu falei, não, maravilha, eu vou. Mas eu não queria ir. Tava Só meio que ele assim. marcou e foi na minha casa. E eu falei, agora não tem como Agora- escapar. Fui com ele no culto e eu lembro, sentei ali, ouvi a palavra e Deus falou muito comigo. E quando eu estava sentado, eu olhei para o púlpito e eu me vi lá no púlpito. Uau. Isso é uma experiência que me marcou muito, uma Uau. coisa séria, aconteceu isso comigo. Eu me vi no púlpito, falei, eu queria ser um pregador da palavra, Uau. eu queria levar a palavra, eu queria ser transformado, eu queria ter esse encontro, eu queria ter essas experiências que essas pessoas têm. Meu E aquilo me Deus. marcou muito, e aí saí do culto e minha vida seguiu normalmente. Passou-se um tempo, eu comecei a trabalhar num açougue, né? Trabalhei lá por muito tempo. E o dono de lá era evangélico, servia a Deus na igreja Renascer, Meu em Cristo. Deus. E ele sempre me chamava para ir, mas eu sempre escapava, Deus né? colocava sempre uma pessoa, Sempre né? Deus colocava uma pessoa no meu caminho. Uau. E um dia ele me chamou para ir para casa dele, e eu fui. E ele falou, olha, depois a gente vamos para o culto. E eu fui, cheguei lá na Renascer, ouvi a palavra, gostei Renascer. daquela recepção, Sim, o carinho dos sim. irmãos. Muito E ali- jovens. e muito jovens, né? sabe? Aquela atenção, Sim, aquele sim. amor, É. sabe? Eu percebi que eles se importavam comigo. Que eu não era mais um membro que entrou, sabe? Não, eles se importaram, pegaram meu nome, meu telefone, Olha. sabe? Eles expressaram um carinho por mim. E eu me senti amado ali, porque eu estava passando um processo muito difícil na minha vida, e ali eu me senti muito amado. Nesse processo, eu aceitei Jesus lá, Uau. me batizei lá, fiquei um tempo lá, né? Fiquei um tempo. Depois eu dei uma afastada, pouco tempo assim. E aí, o que aconteceu? Nesse período eu comecei a visitar a Assembleia de Deus, através do convite de uma moça chamada Cássia Borges. Ei, meu Deus do Né? céu. Cássia Borges, né? É. A gente olha que Deus faz as coisas de uma... Por que forma- seu olho brilha quando você fala Porque Cássia Borges? Cássia Borges é tudo pra mim, né? A minha esposa é uma benção e eu falo que ela é a mais linda entre as mulheres, né? Ei, coisa boa. E assim, foi algo tão interessante porque eu comecei a trabalhar num lugar e ela trabalhava do lado. Olha. E olha pra você ver, quando a gente era criança, a gente frequentava a mesma igreja, Uhum. ela morava perto da minha casa, eu morava na esquina, ela morava um pouco mais abaixo. E depois a gente começou a se conhecer, já se conhecia, mas não se falava, Não né? se falava. Tinha aquela coisa de falar, oi, tudo bem, só e pronto. E a gente foi se conhecendo, conversando sempre, como a gente trabalhava um do lado do outro. E ela me convidou para ir no culto, lá na igreja dela, e eu fui. E lá no Vila Cristina teve um passeio. Eles foram para um passeio, tipo uma cruzada missionária, Oh. no interior. E eu fui, o pastor, eles aceitaram que eu fosse, né? Eu estavam visitando tudo, mas eles me convidaram, eu fui, participei tudo. E ali, para mim, aquele momento daquela cruzada, aquele culto, aqueles jovens cantando, naquele ônibus, aquela comunhão, aquilo acendeu um fogo no meu coração, sabe? Uma chama muito grande. E a partir dali, eu comecei a frequentar. Falei, gostei daquilo. Os jovens são alegres também, Uau. sabe? Aqui também tem jovens alegres. E ali eu comecei a participar. E aí fiquei firme. E estou firme até hoje, para a glória do nome do E Senhor. ficou firme com quantos anos nessa época aí da cruzada? Nessa época da cruzada, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos. Olha isso. Isso. Meu Deus do céu. E fica um recado, né? Porque assim, dentro do que você falou, e até pode gerar uma curiosidade mais pra frente, de aconselhamento mesmo, sobre como abordar alguém e fazer essa pessoa se sentir amada e a importância disso, Sim, né? sim. Para os líderes. E detalhe, jovem, você que aceita Jesus e de repente dá aquele esfriamento, não vai mais. Olha aqui o processo, desde os 8 anos, sim. processo de 10 anos, 10 anos. indo, parando, mas quando Deus tem um Conhecendo. chamado... E essa experiência que eu tive visitando várias igrejas, antes de eu ficar firmado mesmo em um ministério,
foi muito bom para mim. Porque assim, eu tenho essa experiência, eu posso contar isso. Cada igreja, ela tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, em geral, né? Sim. Mas eu aprendi, né, a forma como cada um trata seus membros, como cada um lidar com a obra do Senhor, sabe? Foi muito bom para mim. Então eu tenho um carinho especial por todas essas igrejas. Uau. Ministério de Comunidade, congregação, enfim, todas essas. Por quê? Porque eu tenho uma coisa comigo, né? O importante é que o evangelho seja pregado. Isso é sabe? verdade. Então, a placa de igreja, ela não é importante. O importante é o Cristo da cruz, né? Quando Jesus Cristo ele é apresentado de forma bíblica, ele tem poder de transformar as pessoas, independente da porta. Então, eu tenho muito essa mente aberta em relação a algumas igrejas comunidade. Estou falando de igrejas comunidades, mas que são bíblicas, né? Então, isso é muito importante, a gente não julgar, né? Porque, assim como hoje eu me adaptei muito bem na Assembleia de Deus, mas eu também tenho um carinho muito grande por esses ministérios que são muito relevantes. Uau! Gente, muito bom. Não dá vontade de chamar o break, chamar o comercial, mas fica aí mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente volta com mais um bate-papo, um pedacinho dele com o nosso querido amigo Rafael. Até mais. Quer internet com ultra velocidade? Assine Rede Banda Larga. Internet fibra ótica, perfeita para você assistir filmes e séries em 4K e sem travamento. Acessar suas redes sociais, fazer lives, estudar e muito mais. Aproveite nossa promoção, combo 600 megas por R$ 99,99. Combo com suporte local especializados. 2 pontos de Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz. Você pode contar com a TV na fibra com mais de 90 canais em alta definição. E uma super plataforma com mais de 100 cursos com certificado gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. Nós, do Estúdio Bela Life, estamos com uma promoção imperdível. É a promoção Indique e Ganhe. Isso mesmo que você ouviu. A cada indicação realizada, você ganha 10% de desconto ao fazer os seus cabelos. Para maiores informações, chama no WhatsApp 11 985340176. Repetindo, 11 985340176. E siga no Instagram, @Estúdio Bela Life Oficial. Estúdio Bela Life, para sua beleza, um toque de elegância. Fala comigo, meus queridos! Estamos de volta no segundo bloco para continuar esse bate-papo muito agradável e cheio de curiosidades com o nosso querido amigo presbítero Rafael. Mas antes, eu já quero deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos para Estúdio Bela Life. Estúdio Bela Life, muito obrigado! E vamos lá, né, Rafa? Sim. Bora continuar o nosso papo? Rafa, aí você contou para nós sobre como foi, né, o seu período de conhecer Jesus, né, de conversão, como é que foi, e chegou nos 18 anos ali, falou, é aqui que eu quero, aqui que eu vou ficar, e agora eu quero entender sobre seu ministério, né, como que você entendeu o seu chamado, alguém te deu uma oportunidade, ou você falou, não, quer saber, eu vou arregaçar as mangas aqui e vai acontecer, como é que foi? Aconteceu algumas experiências comigo, né? Porque nesse período que eu me converti, dentro de casa, eu tive algumas dificuldades, né? Porque eu passei a servir o Senhor, tudo. E aí eu decidi morar sozinho. Nesse momento que eu passei a morar sozinho, né? Pagar aluguel, tudo. Foi um desafio muito grande, e uma prova muito grande também, porque nesse período foi um dos períodos mais difíceis, porque eu perdi o emprego. E aí, basicamente, eu fiquei sem chão, pagando aluguel, praticamente um novo convertido, né? E eu me agarrei à palavra de Deus. Então, eu passei a buscar Deus mais, oração, jejum, vigílias. Onde tinha uma vigília, lá o irmão Rafael estava, né? Vigília é tão bom. E nesse período, foi um período de muito amadurecimento para mim. Eu tive muitas experiências com Deus. E em uma certa feita, eu estava no ciclo de oração, e Deus usou minha irmã para falar assim, olha, esse processo que você está passando de deserto é o momento onde eu vou me revelar para você. Uau. E foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. E aí, eu lembro que um dia eu indo para o ciclo de oração, eu estava meditando na palavra em casa, e quando eu estava indo para o ciclo de oração,
Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra, João 3,16, porque Deus Meu amou o Deus. mundo de tal maneira, e Deus falou comigo no meio do caminho. Hoje você vai ministrar a palavra. E é essa palavra que você vai falar sobre o meu amor. Meu Deus. E quando eu cheguei na igreja, no Vila Cristina, missionária Dida estava dirigindo um círculo de oração, e ela falou assim, o irmão Rafael, foi a primeira oportunidade que eu preguei na minha vida. Meu Deus. E ela disse assim, irmão Rafael, você vai ministrar a palavra hoje. Eu fiquei apavorado, mas meu coração foi refrigerado por Deus, porque o Senhor tinha falado comigo no meio do caminho. Foi uma experiência que eu tive. Meu Deus. E a partir Deus é daí tão eu bom. preguei a palavra de Deus. E eu saí muito alegre naquele dia, porque Deus ali confirmou meu ministério. Uau. Deus sempre falava, né? Eu ia no ciclo de orações e Deus ia falando que Deus tinha um ministério comigo na palavra. E aí, a partir daí, eu comecei a ler a palavra. Então, eu ia para a consagração, voltava para casa desempregado, né? Tinha E tempo voltava pra para Tardabense. É. E aí, eu comecei a receber convite, já tudo muito rápido, sabe? Meu Deus Deus. começou a fazer obra na minha vida. Mas eu quero compartilhar algo aqui, que é uma experiência que eu tive nesse mas fica à processo, vontade, por favor. que eu creio que vai ser muito importante para você que está em casa nos ouvindo. Deus falou comigo que eu ia passar por um processo muito difícil. Então, Deus sempre falava comigo, através dos seus servos, dos seus profetas na congregação. E aquilo ia me consolando. Quando eu pensava em desistir, em parar com tudo, Deus sempre usava alguém na igreja, ou no ciclo de oração, na tarde da bênção. E uma experiência que eu tive marcante, e ali, a partir dali, foi um momento quando eu falei, realmente Deus está comigo. E foi uma experiência que eu tive. Acabou tudo em casa, pensei em alguém Meu pagando Deus. aluguel, né? Estava no seguro-desemprego, foi acabando tudo. E um dia eu estava em casa, tinha ido para a consagração de manhã, fui para o ciclo de oração à tarde, e eu iria ministrar num culto à noite. Meu Deus. E uma experiência que eu tive Qual foi? é que o meu gás acabou. Eita. E a única coisa que eu tinha em casa, quando eu morava sozinho, era um arroz. Só que assim, eu passei uns processos e eu não queria falar com ninguém. Não era nem questão de orgulho, não vou pedir Não. ajuda. Sabe, eu entendi que eu tinha que passar por aquilo. E era confiança. E eu confiava que Deus ia prover na minha Eu vida. entendo isso. Era experiência, porque eu estava baseado naquilo que Deus estava falando comigo Uau. nos cultos que eu participava. Então, nesse dia, eu estava fazendo um arroz lá em casa e o gás acabou. E o arroz duro não tinha secado. Meu Deus. E de repente eu fui orar. E essa oração que eu fiz foi tão sincera, foi algo tão assim profundo com Deus, que através dessa oração Deus falou poderosamente comigo. Eu dizia assim para Deus na minha oração: Senhor, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Sem entender, novo convertido, aquela oração, sabe? Agora eu moro sozinho, não tenho um emprego, não tenho ninguém por mim, entendeu? Estou passando por tantas situações, o Senhor não abre uma porta para mim. Eu prego no ciclo de oração que o Senhor cura, que o Senhor multiplica, que o Senhor restaura, que o Senhor faz tantas coisas. E agora eu não tenho nada. Meu Deus. A única coisa que eu tenho é um arroz. Daqui a pouco eu vou ministrar à noite numa campanha que o tema é milagre. Meu Deus. Quando eu preciso de milagre. Meu Deus. Só que ali eu dobrei o meu joelho para orar e eu pensei, eu vou orar 10 minutos aqui, vou falar com Deus e pronto. Mas não, a minha oração foi se estendendo. Daqui a pouco eu já não orava mais pelo arroz, já não orei mais pelo gás, por nada. Eu comecei a orar para Deus curar quem estava enfermo, para Deus libertar quem estava aprisionado, para Deus restaurar a família. E a minha oração foi tomando uma proporção, daqui a pouco eu estava orando mais de 2 horas. E no meio da oração, em meio a lágrimas, eu chorando ali, o Espírito Santo de Deus falou comigo: levanta, vai lá e acende o fogo. Porque eu sou Deus provedor na sua vida. Mas aquela palavra entrou com tanta profundidade no meu coração, eu falei: Senhor, mas o gás acabou. Deus falou comigo, o Espírito Santo: levanta, porque eu sou Deus provedor na sua vida. Naquele momento eu levantei, liguei com fé. Na hora que eu liguei, o gás acendeu. Meu Deus. E aquele mesmo gás durou mais de 3 meses. Meu mesmo gás. Deus. E Deus falou Deus comigo, é agora tremendo. você vai testemunhar isso. Eu não disse para você que eu sou Deus de provisão na sua vida? Então aquilo foi amadurecer na minha fé. Então nesse período que eu fui tendo experiência com Deus, a oração é um lugar de experiência, sabe? E essas experiências que eu fui tendo com Deus marcou muito a minha vida, sabe? E eu fui me apegando a isso.
me apegando à palavra, que o Deus que eu pregava, que curava, que transforma, é o Deus que continua fazendo as mesmas coisas. Meu Deus. Portanto, eu disse isso na sede, no culto da Almadec, numa oportunidade, numa saudação, que o desafio não é Deus operar milagre. O desafio hoje, na nossa geração, é nós acreditarmos que Ele pode fazer. Porque Deus não mudou, é nós que mudamos. Então, assim, será que nós estamos preparados para viver o sobrenatural de Deus? Meu Deus. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se nós cremos de todo o coração, Deus ele é poderoso para fazer milagre. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui sentindo muito a presença de Deus nesse momento. E antes de eu te pedir uma palavra, né, eu quero dar uma oportunidade para Cássia. Amém. Né? Ela vai louvar um hino muito conhecido, né, que faz jus a esse testemunho grandioso que você contou, que é um louvor que se chama Grande é o Senhor. Isso. Né? Então, Cássia, dá um tostão na sua voz aqui pra gente. Glória a Deus. Ei, Cássia, seja bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe grandemente sua vida, viu? Amém. E, Cássia, você vai dar um tostão aqui da sua voz pra nós, né? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar, então. Eu quero adorar a Deus com um louvor que faz parte da minha história e a do Rafael também. E é um louvor muito conhecido, eu acredito que todos vocês conhecem. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eita Deus, glória a Deus, coisa boa. Muito obrigado, Cássia, pela sua participação, viu? Olha, isso é coisa boa. Glória a Deus. Fala comigo, meus queridos. Você já conhece a GA Seguros? Nós, da GA Seguros, temos a solução para o seu plano de saúde, seguro de auto, seguro residencial, seguro de vida, plano odontológico e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 11 9 9654 3899 ou 11 9 6272 8452. É a GA Seguros, cuidando de você e do que é importante para a sua vida. E estamos de volta para mais um bloco desse programa maravilhoso, o Fala Comigo pela Troade TV. E antes de mais nada, eu quero deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos também para a Rede Banda Larga. Rede Banda Larga, muito obrigado. E prometemos e queremos agora compreender, né, Rafa? Agora que eu já quero... Senhor presbítero Rafael, né, nosso vice-diretor da Almadec, quero entender o seu chamado, né, como que você faz, o que você desempenha, como que você administra, né, tudo isso, essa rede de jovens. E, antes de tudo, eu preciso de uma palavra. Você pode deixar uma palavra para esses jovens que estão assistindo aqui nós hoje? Posso sim. É uma alegria imensa poder compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em João capítulo 5, verso de número 8, que diz assim: E disse-lhe Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Essa passagem ela é bem conhecida porque a Bíblia diz que havia um homem que estava há 38 anos à beira, né, de um tanque, sobre uma cama, sem esperança, sem expectativa. E o interessante é que toda aquela multidão esperava, porque diz a palavra de Deus que de tempo em tempo um anjo descia, movia as águas e qualquer pessoa com qualquer tipo de enfermidade que entrasse naquele tanque, essa pessoa era curada. Mas o interessante é que o próprio Jesus não quis enviar um anjo para aquele tanque. O próprio Jesus decidiu ir até o tanque. E o interessante é que Jesus vai até aquele homem
Chegando diante dele, Jesus disse, olha, você quer ser curado? Só que ele não percebeu que quem estava falando com ele era Jesus. Talvez pela sua simplicidade, pela sua forma de vestir, não sei. Mas ele não captou que era o próprio Jesus que estava falando com ele. Hoje nós temos dificuldade com isso. Nós olhamos os instrumentos e deixamos de ser sensível à voz de Deus. Então a gente tem isso muitas vezes. Deus está falando conosco através de uma criança, através de um louvor, através de um obreiro, através de um irmão, enfim. E a gente vamos fazer a nossa análise. Será que ele é usado? Será que ela é usada? Meu Deus. E nós esquecemos que Deus usa cada um de uma forma. E tudo para a glória do seu nome. Jesus chega, fala com aquele homem, e ao invés de ele tomar posse da palavra, dizer, sim, Senhor, eu quero ser curado, ele procura culpado. Ei. Ele diz, Senhor, todas as vezes que o anjo desce, não tem ninguém para me colocar no tanque. Mas Jesus não perguntou para ele se tinha alguém que colocasse ele no tanque, Jesus não perguntou para ele quanto tempo ele estava ali. A pergunta de Jesus era direta e objetiva. Eu sei quanto tempo você está aí. Eu sei quanto tempo você está nesse processo. Eu sei tudo isso. Mas a pergunta que eu tenho para você é, você quer ser curado? Meu Deus. E ele não compreendeu a profundidade. Mas Jesus Cristo, ele não desiste de nós. Mesmo na nossa falha, mesmo a gente não compreendendo a profundidade da sua palavra, o seu amor é incondicional. É como se ele dissesse assim, você não entendeu nada, mas vai, pega a sua cama e anda. Eita. Ou pega a sua cama e vai. Então a gente precisa entender, quando nós estamos num ambiente onde Deus se dispõe a falar conosco, não importa quem é o instrumento. Não importa se o instrumento é importante ou se ele não é importante. Se ele é influente ou se ele não é influente. O importante é que eu quero ouvir a voz de Deus. Uau. Porque não existe grande pregador. O que existe é uma grande palavra. Uau. E Deus, ele usa todos, cada um com um propósito específico. E todos para a glória do seu nome. Então que você possa tomar posse dessa palavra. Quando Deus falar com você, ouve a palavra de Deus, guarda no seu coração e se levanta. A palavra de Deus para nós hoje é: levanta, toma a tua cama e anda. Cama é lugar de comodidade. E Deus não permite que nós vivamos uma vida de comodidade. Uau. Precisamos se colocar de pé na presença de Deus. Uau. Amém? Deus abençoe. Uau, uau, uau. Glória a Deus por Glória essa a Deus. palavra. Amém. Deus possa te abençoar sempre, né? Trazendo uma palavra com uma explanação com tanta sabedoria, né? E isso é muito bom. Amém. Conta um pouquinho pra gente do seu ministério. Então, meu ministério, a partir daí, quando eu iniciei, né, pregar a palavra no círculo de oração, por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo o círculo de oração, o CIBEC. Eu gosto demais, porque eu sempre convivi muito no meio das irmãs, consagração, círculo de oração. Então, hoje eu tenho um carinho muito grande por elas. Então, o que aconteceu? A partir daí, eu comecei a trabalhar com o departamento de evangelismo. Uau. Depois, eu comecei a trabalhar na igreja mesmo com um adolescente. E foi uma das maiores experiências que eu tive, né? Trabalhando com os adolescentes, passei a entender as dificuldades que eles tinham e ajudar, né? Dentro das minhas possibilidades, dentro da direção que Deus me dava, ajudando, dando suporte espiritual. E Deus, ele foi levantando o meu ministério, né? E hoje eu estou servindo a Deus, né? Ali na nossa igreja sede, junto com o nosso pastor Júnior, que é o diretor-geral da Almadec. Pastor Júnior, toda a diretoria da Almadec, quero estender aqui o meu abraço para todos vocês. Estamos ali servindo a Deus, né, no departamento da Almadec, e eu trabalhei no setor 3 por algum período também, liderando o setor 3, com os meus irmãos que ali estão hoje, o Jonathan, o Bruno do setor 2, que hoje está no setor 2. Então, assim, foram experiências que Deus foi me dando, e isso foi me ajudando muito no meu ministério. Então, a gente começa a perceber que nós podemos ser úteis na obra de Deus, né? Sim. E isso é muito importante. Então, hoje, na sede, a gente estamos trabalhando especificamente com o departamento de evangelismo e ação social, né? Junto com o Júnior, com o Lucas, Caio, Zeca, os irmãos que fazem parte da diretoria da Almadec. Então, hoje nós estamos também dando suporte para o setor 4, para a Yasmin, para o Rubem, toda a liderança do setor 4. Sempre como servo, servindo a igreja do Senhor. Uau, coisa boa. Amém. E dentro dessa experiência com os jovens,
uma dificuldade, qual que você considera a maior dificuldade do jovem hoje, né? De permanecer, servir a Cristo? Você consegue explanar algum exemplo pra gente? Eu creio que a maior dificuldade do jovem hoje, assim, nessas experiências que eu fui tendo, visitando, acompanhando jovens, ele se sente muitas vezes sem apoio. E não, eu não falo isso no contexto de igreja, mas familiar mesmo, né? Porque o jovem, ele é taxado como, mas você é jovem, sabe? Por que você não faz? Por que você não consegue? Sabe? Você é jovem, mas no meu tempo era assim. Ele passa muito esse processo de comparação, sabe? Puxa, mas no meu tempo eu fazia isso, no meu tempo eu fazia aquilo. Então isso é uma coisa que o jovem, ele vai tratando, vai passando por esses processos, e isso vai causando uma tristeza neles, né? Quando você conversa com o jovem, você vai aconselhar, ele sempre tem alguma questão relacionada a isso, sabe? Porque fulano me compara, porque, tipo, meu irmão tem faculdade, eu não tenho, sabe? Sim. Beltrano trabalha numa boa empresa, eu não trabalho, sabe? Então, ele se sente muito cobrado, sabe? E nós precisamos deixar isso muito claro para o jovem, independente de se ele tem faculdade ou se ele não tem, que mais importante do que tudo isso é ser servo de Cristo, né? Não tem nada mais importante do que isso. E Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Então, assim, é muito importante que ele estude, que ele faça uma faculdade, mas que, acima de tudo, ele sirva a Deus. Uau. Então, independente de qual profissão ele vai realizar na sua vida profissional, mas que, acima de tudo, ele seja servo de Deus. Uau. Porque não adianta você ter tudo e não ter o principal, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, eu vejo que hoje a maior dificuldade do jovem é aceitar quem ele é. Ele se sente muito cobrado, né, por essa geração. Então, ele precisa aceitar quem ele é, ter amor próprio, entender que Jesus ama ele do jeito que ele é. E ele vai chegar exatamente onde Cristo quer que ele chegue. Uau. E isso é muito importante para o jovem de hoje. Uau, uau. Isso é muito bom, muito bom mesmo. E, meu amigo, só quero entender o momento que você, só para finalizar, o momento que você foi separado para o presbitério, como que foi isso para você? Na igreja do Anistela 1, quando eu trabalhava com evangelismo e na liderança de jovens, fui apresentado como cooperador, né? O saudoso pastor Dorival Seabra, um grande homem de Deus, me separou para o diaconato. E no Vila Cristina também ainda, no período que eu estive lá, o pastor Renildo me separou para o ministério do presbitério. Então hoje nós estamos servindo a Deus, né? E sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Não mereço, mas reconheço que isso é graça de Deus, né? Uau. Então nós estamos aqui para servir o reino de Deus, que o reino de Deus avance e que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus por isso. Amém. Rafa, por favor, deixa os seus contatos, né? As redes, acredito que o Senhor vai colocar ali também. Mas se alguém quiser encontrar, conhecer um pouquinho mais, né? Quiser também até uma palavra, às vezes a pessoa está assistindo, eu tenho certeza que vão ter jovens e pessoas mais maduras também querendo um pouquinho, né? Dessa água viva, né? E vai procurar de alguma fonte e você pode ser essa fonte também. Amém. Né? E como que eles conseguem te encontrar? Eu tenho, né, a minha rede social, né? Facebook, né? Rafael Bruno, né? Também tenho as minhas redes sociais, Instagram, Rafael Bruno também, lá você vai me encontrar. E o meu contato, né, para agendas, compromissos, ministração da palavra, que é o meu ministério, é 96354-2399. É só me ligar, me convidar, será um prazer servir a igreja onde você congrega. Maravilha, Rafael! E me tira uma dúvida, vai ter algum evento próximo, um grande acontecimento? Sim. Nós vamos ter agora um grande evento que vai acontecer agora, no dia 25 de junho, a partir das 19 horas, na nossa igreja sede, em Carapicuíba, que vai ser o culto de agradecimento a Deus pelo lançamento da Bíblia da Almadec. Olha que bênção, gente! Esse foi um projeto que Deus colocou no coração de toda a diretoria da Almadec e nós somos muito gratos a Deus, porque esse projeto, graças a Deus, né, vai acontecer agora no dia 25 de junho, às 19 horas, na nossa igreja sede. Olha que bênção! A Bíblia da Almadec. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E é isso então, pessoal.
Muito obrigado, Deus abençoe, Rafael. meu irmão. Deus abençoe Eu que grandemente. agradeço o convite. E é isso, gente. Está chegando no final mais um programa do Fala Comigo. E eu já quero também aqui deixar os nossos sinceros agradecimentos para GA Seguros. GA Seguros, muito obrigado. É isso, pessoal. Vamos lá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Troad TV, se inscreva lá no nosso canal, acompanhe os nossos programas, tem várias programações para você se divertir e se entreter. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Quem quiser também conhecer um pouquinho mais da Troad ali no Instagram, é no @TroadOficial. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais desse camarada aqui que vos fala, é ali no Instagram, no @OGefamiranda. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. E ó, venha comigo e fala comigo, porque isso é coisa boa! E é muito Legal, gente. boa! Deus abençoe mesmo.